Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui no canal do YouTube, irmãos, para uma meditação na Palavra de Deus. Eu quero dar um abraço a todos os irmãos, dizer que estamos sentindo saudade dos irmãos, das famílias, e que, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos, irmãos. Essa noite, irmãos, conforme combinado, nós vamos meditar numa Palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Na verdade, como fazemos na igreja, nós faremos uma série de estudos, será uma série curta, provavelmente 4 estudos, no livro do profeta Abacuque, que é um profeta menor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, irmãos, em Abacuque, capítulo 1, e o verso 1 apenas, nós leremos esse começo, e depois nós vamos ler alguns outros versos. Hoje o nosso estudo vai do capítulo 1, verso 1, até o versículo 11. Abacuque, eu não sei se eu vou ajudar os irmãos, mas ele está entre o livro de Naum e o livro de Sofonias. Abacuque está entre Naum e Sofonias. O capítulo 1 e o verso 1, irmãos, nos diz assim a palavra de Deus: o peso que viu o profeta, ou na NVI está escrita, advertência revelada ao profeta. É um diagnóstico que o profeta faz da sua sociedade e também da nossa sociedade. É impressionante, irmãos, o contexto que aquele homem viveu, como se assemelha com o nosso. Como a sociedade de Abacuque era semelhante à nossa sociedade. E os questionamentos que há no nosso coração também havia no coração do profeta Abacuque. O livro, irmãos, é um livro pequeno, apenas 3 capítulos, mas ele narra a trajetória que começa com temor e termina com a fé. O livro começa com questionamento e termina com um cântico de louvor. Ele começa com o profeta reclamando da tolerância de Deus diante do mal, e ele termina com o profeta compreendendo a perfeição do juízo de Deus. É um livro extraordinário, é um livro que a gente nota uma tremenda mudança, um tremendo progresso do capítulo 1 ao capítulo 3. E aí alguém pode perguntar, mas o que mudou para que houvesse essa mudança tão radical? A circunstância mudou, o cenário mudou? Não. O que mudou foi o profeta. O profeta, ele se achegou a Deus, e as respostas que Deus lhe deu foram suficientes para que tudo ficasse claro, para que o profeta pudesse compreender a ação de Deus, o governo de Deus, a administração de Deus. O livro, irmãos, ele contém um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, que está no capítulo 2 e o verso 4. Lá no finalzinho está escrito assim: o justo viverá da fé. Este versículo, irmãos, ele foi usado por Paulo algumas vezes. Paulo falou ele em Romanos, em Gálatas. O escritor aos Hebreus também citou este versículo. Então, Abacuque, ele é o autor, né, de uma das frases mais emblemáticas, mais importantes das Escrituras: o justo viverá da fé. Este livro, irmãos, ele traz uma ótica diferente da ótica dos demais profetas. Por quê? Porque os demais profetas, eles traziam a mensagem de Deus para os homens, ou seja, era Deus falando para os homens. Era uma mensagem de cima para baixo. O profeta Abacuque, ele é diferente dos outros profetas. Por quê? Porque a mensagem do profeta Abacuque não é Deus falando com os homens, mas é principalmente o homem falando a Deus. O homem, o profeta, levando a mensagem do povo até Deus. Todos os profetas traziam mensagem chamando o povo ao arrependimento. Abacuque, ele faz o caminho inverso. Ele chama a Deus ao juízo. Entende? Então não é Deus falando com o povo, mas é o homem falando com Deus. E é interessante que, nessa perspectiva, Abacuque, ele faz jus ao seu nome. O nome Abacuque significa abraço. Mas conforme Jerônimo, o historiador do século IV, esse abraço de Abacuque não significa abraço como abraço de um amigo. Abacuque significa abraço, mas abraço no sentido de uma luta. Abacuque, então, é alguém que agarra a Deus e ele vai lutar com Deus, buscando de Deus respostas para o questionamento que havia no seu coração. Ainda, irmão, sobre o profeta, ainda sobre o homem Abacuque,
ele não era um beduíno perdido no deserto ou perdido no meio do mato, não era alguém sem cultura, falando de coisas incoerentes. Abacuque, irmãos, pela linguagem que ele utiliza no livro, há uma linguagem extremamente poética. Abacuque é alguém muito culto. Abacuque, ele conseguiu expor a sua mensagem de uma forma, com uma poesia muito bonita. Ele vai usar por várias vezes figuras de linguagem muito profundas. Então Abacuque era alguém culto, era alguém que sabia o que estava falando. Era alguém que tinha fé e que tinha cultura e chegava diante de Deus com os questionamentos muito interessantes. Veja só, o capítulo 1 de Abacuque vai nos mostrar que aquele homem ele tinha uma fé questionadora. Alguém pode dizer assim: espera aí, quem crê pode questionar? Quem crê pode, ao certo ponto, perguntar os porquês da vida? Na espiritualidade superficial de hoje, não. Mas quando o homem ele tem uma espiritualidade mais profunda, ou ele procura ter essa espiritualidade, essa comunhão com Deus de uma forma mais profunda, sim, ele pode questionar, faz parte. Sabe por quê? Porque Deus não nos proíbe de pensar. Deus, ele não requer de nós um suicídio intelectual. A fé, ela não anula a razão. Pelo contrário, a fé, ela ilumina a razão. Como disse John Stott, crer é também pensar. E esse diálogo entre o profeta e Deus faz com que o livro seja carregado com as questões existenciais da vida. O profeta parece nos representar quando ele tenta entender, por exemplo, a razão do sofrimento que cerca o justo. Ele faz algumas perguntas a Deus que todos nós, irmãos, desejaríamos perguntar, mas nós não perguntamos por quê? Porque temos medo de pecar, como se Deus não tolerasse certas perguntas nossas. Nossa, como se Deus não aceitasse que nós rasgássemos o coração e expuséssemos a ele os questionamentos que tem na vida. No entanto, irmãos, além de compreendermos com as perguntas que o profeta faz a Deus, nós somos no livro surpreendidos com as respostas que Deus dá ao profeta. As respostas de Deus são surpreendentes. Então, a grande lição prática deste livro é a seguinte: a nossa oração, porque o livro começa com uma oração, até o versículo 4 é uma oração que o profeta está fazendo. Então, a grande lição prática é que as nossas orações, elas devem nos levar, irmãos, a uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque parece que na nossa religiosidade, nós aprendemos a orar a Deus como se nós estivéssemos fazendo um discurso político, ou então como se nós estivéssemos fazendo uma entrevista de emprego. Então a gente expõe diante de Deus todas as nossas qualidades para convencermos a Deus de que nós merecemos aquilo que estamos pedindo. Sendo que, na verdade, irmãos, isso cria um distanciamento entre nós e Deus. Criamos, parece que, uma casca de falsidade. Mas quando a gente olha para a oração de Abacuque, não, a oração de Abacuque, ela nos convida à intimidade, uma intimidade respeitosa, uma intimidade reverente, uma intimidade que é carregada de temor, mas é uma intimidade. Essa é a grande lição prática do livro de Abacuque. E uma grande lição teológica do livro de Abacuque é sobre a providência de Deus, o cuidado de Deus. Abacuque vai nos mostrar que Deus, ele é um Deus que não somente ele está preocupado com as coisas pequenas, mas não, ele não só governa as coisas pequenas, mas também governa as coisas grandes. Deus governa a história de forma absoluta. Abacuque vai nos mostrar que o mesmo Deus que cuida das plantas, das flores, que cuida dos animais, que cuida dos pardais, é o Deus que cuida do fio do cabelo do homem, é o Deus que cuida das coisas grandes, que cuida das nações, que governa as relações internacionais. O Deus que tem o poder sobre todas as coisas nas suas mãos. E o profeta, irmãos, voltando ao texto, ele vai começar no versículo 2 com uma pergunta: até quando, Senhor? Foi a pergunta de Abacuque. Olha só, versículo 2 ao versículo 4 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?
Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E a pergunta do profeta é: até quando? O livro, irmãos, ele nos começa trazendo uma questão muito importante para nós pensarmos. Ele nos apresenta um problema. Se Deus existe, por que há tanto mal na terra? Se Deus existe, por que o mal parece predominar para onde olhamos? Diante dessa questão, surgem algumas teorias, algumas alternativas para responder essa questão. Alguns preferem dizer o seguinte: bom, se o mal existe, se eu consigo ver o mal, se eu consigo presenciar o mal, se eu consigo sentir o mal, a conclusão que eu chego é que Deus não existe. Então, eu nego a existência de Deus e aparentemente eu resolvo o problema. Será? Se Deus não existisse, irmãos, a quem os ateus poderiam culpar de todos os males que há sobre a terra? Então, a primeira alternativa é tentar negar a existência de Deus. E a gente vai ver que isso não dá, não se sustenta. Algumas outras religiões vão por caminho inverso. Bom, eu sei que Deus existe. Então, se eu sei que Deus existe e ele não pode coabitar com o mal, qual é a conclusão dessas religiões? O mal não existe. Então, ao invés de negar a existência de Deus, essas religiões, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, eles negam a existência do mal. Então, eles vão dizer o seguinte: o mal não existe. O mal é apenas uma ilusão. Seria essa, irmãos, a solução? Perceba, irmãos, que se o mal não existisse, eu não preciso, de forma alguma, ter amor ao próximo. Porque, pois o que o próximo está enfrentando não é um problema, é uma ilusão. Então, o meu papel não seria ajudá-lo, seria trazê-lo de volta à realidade. Será, irmãos, que o mal não existe? Seria ilusão a dor de um pai que perdeu seu filho? Seria, irmãos, o sacrifício de Cristo e o sofrimento de Cristo na cruz apenas uma ilusão? Isso também não se sustenta. A terceira teoria, que também não é uma teoria bíblica, não é uma teoria cristã, é uma teoria que tenta explicar a existência de Deus e do mal ao mesmo tempo através do dualismo. Ou seja, nessa teoria existem dois, como se houvesse duas divindades, dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. E esses dois deuses, eles ficam se digladiando o tempo todo, eles ficam se rivalizando o tempo todo. Ora um ganha, ora o outro ganha. Por exemplo, com o coronavírus, essa pandemia que apareceu no mundo, olha. Então, nessa mentalidade dualística é isso. O Deus existe e o mal existe. Eles ficam o tempo todo se agarrando, o tempo todo brigando. Ou seja, dentro dessa teoria, não existe um Deus soberano, não existe um Deus que governa todas as coisas, não existe um Deus que tem todo o poder. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que a fé de Abacuque, ela não está de acordo com nenhuma dessas três teorias. Ela não nega a existência de Deus, ela não nega a existência do mal, e ela também não afirma haver uma guerra constante entre Deus e o mal. Ele sabe, Abacuque conhecia que existe um Deus, que existe também o mal, mas ele sabe que Deus governa. Ele sabe que Deus é todo-poderoso. Ele sabe que o Senhor é soberano. Então, o grande questionamento que ele faz é o seguinte: por que Deus não age logo? Por que Deus não extermina o mal logo? Por que o mal está diante de mim e ele parece comandar todas as coisas? E eu, sabendo que há um Deus todo-poderoso, por que ele não estende a sua mão logo e resolve a questão? Esse é o grande problema. Veja, o profeta se dirige a Deus como se Deus não soubesse a situação da nação. Ele se dirige a Deus como se Deus não tivesse lido o jornal do dia e não tivesse se atualizado das informações. O profeta questiona a administração de Deus na história, como se Deus estivesse fazendo o seu serviço de forma errada, sabe?
Veja quais eram os problemas daquela época na sociedade. O profeta vai falar aí de violência. Veja, irmãos, quando a gente lê o versículo 2 ao 4 e a gente analisa os problemas sociais que haviam na sociedade de Abacuque, de Israel daquela época, como se assemelha com a nossa. Se você ler isso daí e pensar em algum país, pode ter certeza que não é mera coincidência. O profeta vai falar de violência, e ele vai usar o termo violência no capítulo 1 por 6 vezes. Era uma sociedade extremamente violenta. Ele vai falar da opressão, ou seja, o grande sufocando o fraco, o forte sempre prevalecendo e oprimindo o pequeno. Ele vai falar de ganância, desigualdade social, os ricos cada vez mais ricos. Ele vai falar que por causa disso, a lei estava frouxa. Ou seja, veja se você não lembra de algum lugar. O judiciário estava fraco. O judiciário estava corrompido. As sentenças eram todas compradas. E aí Abacuque fica indignado. No entendimento do profeta, essas coisas todas estavam acontecendo porque Deus não estava punindo o injusto na hora certa. Então o mal estava crescendo, a violência, a corrupção estava se proliferando porque Deus não estava agindo no tempo que ele deveria agir. Assim o profeta, irmãos, ele se apresenta a Deus pedindo um castigo ao povo, pedindo que Deus haja, que Deus, que é juiz, executasse logo o seu juízo. O profeta estava incomodado com o povo. Por que o profeta estava tão incomodado com a atitude do povo? Porque o profeta primeiro estava em crise com Deus. E aqui, irmãos, há uma lição importante. Todo homem, todo homem que está em crise com Deus, ele estará em crise consigo mesmo e ele estará em crise com o seu próximo. Então, Abacuque, irmãos, ele estava em crise com Deus e isso refletia em crise com o próximo. O homem atual, o homem moderno, irmãos, ele tem sérios problemas sociais. Por quê? Porque espiritualmente ele está doente. O homem conseguiu avançar na tecnologia, mas moralmente o homem ele vai de mal a pior. O problema do homem, irmãos, ele não é um problema simplesmente horizontal. Antes, ele é um problema vertical. O problema com o homem não é simplesmente o problema com o próximo, o problema com seus irmãos, o problema com a sua família, o problema com seu vizinho. Antes disso, o problema do homem é o problema com Deus. Se o homem não estiver bem na vertical, bem com Deus, e só Jesus Cristo pode fazer isso, pode reconciliar o homem verticalmente, o homem jamais estará bem horizontalmente, ele jamais estará bem com o seu próximo. E veja que este livro, irmãos, foi escrito há 2.500 anos atrás. Os tempos mudaram, mas o homem permanece o mesmo. Vamos voltar ao texto e a gente vê que o profeta ele se achega a Deus e ele pede a Deus um castigo urgente. E a pergunta do profeta é: até quando? Até quando? Essa é a pergunta que ele faz no versículo 2. Perceba que a pergunta do profeta, ela não coloca em xeque o poder de Deus. Ela não coloca em xeque a soberania de Deus. Ele em momento nenhum duvida de que Deus é poderoso para agir na história, para intervir na história no tempo que ele quiser. Mas o que o profeta coloca em xeque quando ele pergunta até quando é a paciência de Deus. Veja, o profeta não estava indignado porque o poder de Deus era pequeno. O profeta estava indignado porque a paciência de Deus era muito grande. Ele estava indignado, ele se incomodava com a longanimidade de Deus. Não é assim conosco, irmãos? Quantas vezes, irmãos, alguém falha conosco, a gente vê alguma falha e a gente queria que Deus logo matasse na hora, executasse na hora, que Deus viesse fazer uma justiça imediata e a gente gera aquela ira na gente, a gente quer colocar isso para Deus. Senhor, fere, Senhor, pune. Deus não age assim. É o livro Abacuque que vai nos mostrar isso. E aí, do versículo 5 ao versículo 11, Deus vai responder ao profeta Abacuque. Então, do versículo 2 ao 4, é o profeta falando a Deus, expondo a sua indignação, expondo a sua revolta contra a longanimidade de Deus que estava indo além dos limites, estava permitindo com que a sociedade vivesse completamente corrompida. E aí, do versículo 5 ao versículo 11, Deus ele vai quebrar o silêncio e ele vai falar ao profeta. Porém, irmãos,
O silêncio de Deus era algo terrível para o profeta, mas a sua voz foi ainda mais perturbadora. Por quê? Porque Deus vai dar ao profeta uma resposta que o profeta jamais imaginava. Deus diz ao profeta o seguinte: o povo plantou, o tempo de colher chegou. O povo plantou violência. O fruto dessa violência está chegando. Deus traria uma nação mais violenta do que essa, do que Israel, para fazer juízo. Deus ia julgar o seu povo, a violência do seu povo, com outro povo ainda mais violento. Deus estava preparando uma nação, a Babilônia, o que a Bíblia chama também de os caldeus, que é a mesma coisa, babilônios ou caldeus é a mesma coisa. Deus estava preparando essa nação, e a Bíblia vai dizer uma nação bárbara, uma nação sem senso de lei natural. Olha o versículo 7, como que Deus registra, como que é narrada o perfil dessa nação. Diz assim, ó, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça. Olha só, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, ou seja, era cada um fazendo a justiça com a sua própria força, com as suas próprias mãos, né? Uma nação violenta. Versículo 8: seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência. Suas multidões avançam como o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Deus está dizendo, quando Deus ele fala isso ao profeta Abacuque, o mundo do profeta desaba. A resposta foi surpreendente. Por quê, irmãos? Deus vai dizer para o profeta o seguinte: eu vou usar os babilônicos ou os caldeus como um instrumento e eu vou julgar essa nação. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Deus, ele não é o Deus da igreja. Deus, ele não é o Deus do Brasil, não é o Deus local. Deus é o Deus do universo. Deus, irmãos, ele é o Deus que comanda todas as coisas. Os israelitas, aquela sociedade, ela se achava uma sociedade intocável. Eles achavam que Jerusalém jamais passaria pela espada. Foi um povo que abusou da bondade de Deus. Agora Deus os corrigiria como um bom pai. Deus, irmãos, não estava alheio à situação daquela sociedade. Enquanto o povo estava pecando e abusando da bondade de Deus, Deus estava preparando uma nação. Deus estava preparando um outro povo. Deus estava trabalhando no silêncio, porque Deus nunca deixa de agir. E o texto vai mostrar o seguinte no versículo 6. Deus vai dizer assim: eu estou trazendo os caldeus. Ou seja, não são os caldeus que estão vindo. Não são os caldeus que propuseram no seu coração vir a Jerusalém. Sou eu quem estou trazendo. Ou seja, o juízo estava vindo do Senhor. E o que intriga o profeta era justamente esse método de Deus. Porque o profeta dizia o seguinte: a situação aqui está feia, a situação aqui está violenta, a situação há muita corrupção, mas Deus está trazendo um povo que é pior do que nós. Por quê? Porque na cabeça do profeta, Deus não tinha entendido a sua mensagem. Deus não tinha entendido. Fala, Senhor, o Senhor não entendeu nada. Porque nós estamos ruins, mas o Senhor está trazendo um povo que está pior do que nós. O profeta, irmãos, que antes estava perplexo com o que estava acontecendo na terra, agora ele fica perplexo com a voz que vem do céu, com a voz que vem de Deus. Irmãos, você já parou para pensar que às vezes a voz de Deus, ela pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio? Hoje, irmãos, o nosso propósito é isso, é deixar o nosso coração um pouquinho perturbado com os métodos de Deus, deixar o nosso coração um pouquinho assustado com a forma como Deus age. O capítulo 1 de Abacuque, e é onde vamos ficar hoje, a ideia é essa. Deus tem os seus métodos. Deus não sujeita os seus projetos à vontade humana. Deus deu a Abacuque não uma explicação.
Deus deu a Abacuque uma revelação do que ele iria fazer. Deus não estava se explicando ao profeta. Deus estava dizendo para o profeta: fica tranquilo que eu sei da situação. E fica tranquilo que eu já preparei um instrumento para corrigir isso, porque eu amo este povo. Eu tenho um propósito com esse povo. Esse texto, irmãos, ele nos mostra que Deus, ele se utiliza não apenas dos crentes para cumprir os seus desígnios. Deus, ele se utiliza dos de dentro e dos de fora. Deus se utiliza dos pequenos e dos grandes. Deus se utiliza dos reis e dos escravos. Deus se utiliza até de pessoas más para fazer aquilo que ele quer fazer, para que os seus propósitos se cumpram, para que os seus desígnios se cumpram. Então, para a gente concluir hoje, irmãos, essa meditação no livro do profeta Abacuque, nesse primeiro capítulo, eu quero tranquilizar o teu coração para te dizer o seguinte: a semana que vem vai clarear, viu? A semana que vem haverá uma nova esperança no capítulo 2. O que a gente tem que aprender no capítulo 1 é o seguinte: embora o texto apenas pareça, apresentar um Deus carrancudo, um Deus vingativo, quando a gente olha o pano de fundo do profeta Abacuque, a gente enxerga o amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus em cuidar do seu povo, o amor de Deus como um bom pai de disciplinar o seu povo. A disciplina é algo doloroso, mas é algo muito proveitosa. Como diz um ditado norte-americano, que na verdade é uma frase de Nietzsche, né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. Portanto, irmãos, a grande lição de hoje é: a fé, sim, ela pode questionar. Essa fé que questiona, ela sempre terá uma resposta. Porém, nem sempre a resposta será de acordo com aquilo que estávamos esperando. Deus, às vezes, ele nos surpreende com as suas respostas. Talvez você esteja vivendo isso hoje, ou viverá nos próximos dias. Uma crise entre a tua fé e a forma como você enxerga a maneira como Deus governa o mundo. Eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus todo-poderoso, mas por que ele permite tantos males? Por que ele permite, quando a gente olha, parece que a gente não enxerga a bondade de Deus em tudo, a gente só enxerga a maldade do homem, a maldade dos homens. É isso que o profeta vai esclarecer para nós. Porque às vezes podemos passar por essa crise de uma fé questionando, de uma fé perguntando o porquê Deus está agindo como está agindo. Mas como eu disse, na próxima semana, irmãos, o texto vai começar a clarear para nós. Uma esperança surgirá. Podemos dizer, irmãos, que surgirá uma luz no fim do túnel. E essa luz não é o trem. Essa luz é a palavra de Deus que vai clarear, que vai fortalecer a nossa fé. Então, irmãos, o nosso próximo encontro em relação ao livro de Abacuque é na próxima terça-feira. Nós analisaremos do versículo 12 em diante do capítulo 1 e veremos como que o profeta ele vai continuar questionando a Deus, da forma como Deus está agindo e como Deus trará a resposta para o profeta. E como no final das contas, o profeta vai em êxtase cantar um belo hino, um belo louvor a Deus de gratidão, porque a sua mente foi aberta, a sua razão foi iluminada. E agora ele podia entender com clareza o governo de Deus, não só sobre a igreja, não só sobre uma nação, mas a clareza do governo de Deus sobre o universo, sobre todas as coisas, coisas grandes e coisas pequenas. Então, irmãos, essa é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua fé, que Deus te guarde. E aproveite, irmãos, esses dias, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em quarentena, para buscar o Senhor, para fazer seus propósitos com o Senhor, para conhecer mais da palavra do Senhor. Vamos estudar junto, irmãos, esse livro do profeta Abacuque, que certamente será muito edificante para todos nós. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez podemos estar juntos, ó Pai, meditando na tua palavra, embora fisicamente, ó Deus, estejamos distantes uns dos outros, mas a fé e a tua palavra nos une, Senhor. Ó Deus do céu, quantos questionamentos surgem no nosso coração, semelhantes, ó Deus, ao questionamento que surgiu no coração de Abacuque, Senhor. E que nós, ó Deus, como ele, possamos nos abraçar ao Senhor.
Ó Deus, em momentos de crise da nossa fé, possamos nos agarrar a Ti, ó Deus, e buscar do Senhor respostas, pois o Senhor, ó Deus, tem respostas surpreendentes, ó Pai, que a princípio nos parecem estranhas, mas depois nós entenderemos, Senhor. O Senhor mesmo disse quando esteve na terra: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Senhor, abençoa o nosso coração, abençoa o nosso entendimento, Senhor. Traga-nos paz, meu Deus. Acima de tudo, Pai, acima dos nossos questionamentos, acima das nossas crises existenciais, que haja, Pai, a tua paz no nosso coração, a paz que excede todo o entendimento, Pai, que ela possa nos guardar. Eu oro, ó Deus, pela casa do teu filho, pela família do teu filho, Senhor, venha nos guardar, guarda a saúde dos teus filhos, ó Deus. Nós intercedemos também, ó Deus, mais uma vez pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos governadores, Senhor, por todas as autoridades. Nós intercedemos, ó Pai, pelas famílias, Senhor, pelos trabalhadores, pelos empresários. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa visitar, que o Senhor visite, poder o Senhor pode, visite, ó Pai, os hospitais neste momento, aquelas pessoas que estão internadas, as equipes médicas que estão trabalhando, ó Pai, nesta causa, Senhor. Abençoa, meu Deus, os teus filhos, abençoa os pastores, Senhor, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, o teu filho. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Teremos o nosso próximo encontro no domingo, irmãos. Domingo traremos uma palavra. No nosso encontro domingo será às 19 horas e Abacuque nós continuaremos na próxima terça-feira às 20 horas. Fiquem com Deus. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.